eu descobri que meu próprio filho estava escondendo dinheiro de mim enquanto eu pagava as contas da casa dele. Foi numa quinta-feira de manhã, quando abri a porta do escritório que ele montou no antigo quarto de costura lá em casa, e vi, espalhados sobre a mesa, extratos bancários que mostravam uma quantia que eu jamais imaginei que ele tivesse. 18 mil reais numa conta que eu nem sabia que existia. Enquanto isso, eu acabara de pagar a parcela do carro dele, como vinha fazendo há 6 meses, porque ele disse que estava apertado, que o salário mal cobria o aluguel do apartamento onde morava com a esposa. Naquele momento, parada na porta, com a vassoura ainda na mão, senti algo se romper dentro de mim. Não foi raiva, não foi tristeza, foi uma espécie de clareza fria, como se uma venda caísse dos meus olhos e eu finalmente enxergasse o que estava acontecendo há anos. E o pior, eu ainda não fazia ideia de até onde aquilo tinha ido, nem do preço que todos pagariam quando eu decidisse agir. Meu nome é Helena, tenho 54 anos, moro em Belo Horizonte, no bairro Sagrada Família, numa casa simples de 3 quartos que comprei com o dinheiro da indenização quando meu marido morreu há 12 anos. Sou cozinheira há mais de 30 anos. Comecei fazendo marmitas em casa, quando o Gustavo era pequeno. E eu precisava de um jeito de ganhar dinheiro sem sair de perto dele. Depois passei a fornecer para escritórios pequenos, depois para empresas maiores, e hoje tenho uma clientela fixa de 15 estabelecimentos que me conhecem pelo nome, que sabem que meu tempero é diferente, que minha comida tem gosto de casa de verdade, de panela no fogo, de alho dourado no azeite, de coentro fresco picado na hora. Acordo todo dia às 5 da manhã, ponho música no rádio da cozinha, aquelas estações que tocam sertanejo antigo e pagode dos anos 90, e começo a picar cebola, alho, tomate, tempero a carne, deixo o feijão de molho, lavo o arroz 3 vezes até a água sair transparente. Trabalho sozinha com as mãos calejadas mas firmes, com as unhas curtas e limpas, com os cabelos presos num coque apertado. Não uso avental florido, como essas cozinheiras de propaganda. Uso avental branco, simples, que lavo todo dia e deixo secar no varal dos fundos. Ganho bem. Não sou rica, mas vivo confortável. Pago minhas contas em dia, consigo guardar um pouco todo mês. Tenho meu carrinho velho, mas que funciona. Minha casinha quitada, minha geladeira cheia. Não devo nada a ninguém. Nunca pedi favor. Nunca dependi de homem depois que enviuvei. Criei meu filho sozinha, com suor e dignidade, e sempre me orgulhei disso. Criei o Gustavo sozinha desde que ele tinha 11 anos. Meu marido, o João Paulo, morreu num acidente de moto voltando do trabalho, numa noite de chuva de março, quando a Avenida Cristiano Machado virou um rio e ele derrapou numa poça e bateu num poste. Morreu na hora. Eu tinha 30 anos, um filho pequeno, o 2º grau incompleto e nenhuma profissão além de dona de casa. Mas eu sempre fui de luta. Sempre fui de acordar cedo, de trabalhar até tarde, de fazer o que fosse preciso para garantir que meu filho não passasse necessidade. Comecei vendendo marmita de bicicleta pelos bairros vizinhos. Levava o Gustavo comigo às vezes, sentado na garupa, segurando a caixa de isopor. Ele reclamava do calor, do peso, da demora. Mas eu explicava. Dizia que aquele era nosso sustento, que Deus ajuda quem trabalha, que a gente ia vencer, e vencemos. O Gustavo estudou em escola pública, mas boa, a escola estadual Governador Milton Campos. Sempre foi bom aluno, nota alta em matemática, em português, em tudo. Eu acompanhava o dever de casa, ia nas reuniões, conversava com os professores. Quando ele terminou o ensino médio, eu paguei cursinho popular para ele tentar a federal. Trabalhei sábado e domingo fazendo doces por encomenda, além das marmitas, para juntar o dinheiro das parcelas. Ele passou. Passou em administração na UFMG. Eu chorei de felicidade. Fiz uma festa pequena em casa. Chamei as vizinhas, a Neuza, a Joana, a dona Conceição. Assamos carne no quintal, tomamos cerveja, cantamos parabéns. O Gustavo estava feliz. Abraçou forte e disse que era tudo graças a mim, que eu era a melhor mãe do mundo, que ele ia me dar orgulho. E deu, se formou. Conseguiu estágio numa empresa de logística, depois foi efetivado. Salário bom, 2.500 na época, há 6 anos. Conheceu a Bruna lá, ela trabalhava no financeiro. Começaram a namorar, ele trazia ela em casa de vez em quando. Ela era bonita, bem arrumada, educada. Vinha de família de classe média, pai funcionário público, mãe professora. Moravam num apartamento no Buritis. Eu gostava dela, achava que ela era boa pro meu filho.
que eles combinavam. Quando ficaram noivos, ajudei na festa. Dei 5.000 reais que tinha guardado. Era metade do valor do buffet. Fiz questão. Ele era meu filho único, meu tudo, e eu queria que ele começasse bem a vida de casado. A festa foi bonita, simples, mas bonita. No salão de festas do prédio de um amigo da Bruna, 50 convidados. Comida boa, música ao vivo, decoração com flores naturais. Eu estava linda naquele dia. Tinha comprado um vestido azul marinho, de manga comprida, que me deixava elegante. Tinha ido ao cabeleireiro, pintei as unhas. Queria estar à altura. Queria que a família da Bruna não me visse como a mãe pobre, a cozinheira sem estudo. Queria que eles me vissem como mulher de valor. Acho que não consegui. Durante a festa, percebi os olhares. A mãe da Bruna me cumprimentou educada, mas fria. O pai dela conversou comigo 5 minutos. Perguntou do meu trabalho. E quando eu disse que era cozinheira, vi o desinteresse nos olhos dele. Ele mudou de assunto rapidamente e foi falar com outras pessoas. Os amigos da Bruna me tratavam com gentileza, mas distante, como se eu fosse uma figura pitoresca, a mãe humilde do noivo. O Gustavo percebeu? Não sei. Ele estava feliz demais, celebrando, dançando, abraçando todo mundo. Eu não quis estragar o dia dele. Fiquei quieta no meu canto, sorri nas fotos, agradeci os cumprimentos e quando voltei para casa à noite, sozinha no meu carro velho, senti um aperto no peito que não sabia nomear, mas passou. Ou eu fingi que passou. Os primeiros meses depois do casamento foram normais. O Gustavo me visitava todo domingo, almoçava comigo, contava das novidades do trabalho, da adaptação com a Bruna. Ela vinha junto, ajudava a arrumar a mesa, elogiava minha comida. Tudo tranquilo. Eu achava que estava tudo bem, que eles eram um casal feliz, que eu tinha feito meu papel de mãe. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Pequenas coisas primeiro, sutis, quase imperceptíveis. O Gustavo passou a chegar mais tarde nos domingos. Antes, chegava meio-dia, agora chegava 1, 2 da tarde. E tinha pressa para ir embora. Comia rápido, falava pouco, olhava o celular o tempo todo. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que sim, que era só cansaço, correria do trabalho. Eu acreditava. A Bruna parou de vir. Primeiro, ela tinha dor de cabeça. Depois estava cansada. Depois, tinha compromisso com a família dela. Depois simplesmente não vinha e pronto. O Gustavo dava desculpas vagas, sem muita convicção. Eu não insistia. Não queria ser aquela sogra chata, grudenta, que fica cobrando presença. Mas doía. Doía não ser importante suficiente para ela fazer um esforço. Doía perceber que eu era apenas uma obrigação, não uma escolha. Teve um domingo, isso já fazia uns 8 meses que eles tinham casado, que o Gustavo chegou sozinho de novo e eu perguntei com cuidado se a Bruna não ia mais vir almoçar comigo. Ele suspirou impaciente e disse que ela não gostava muito de vir, que achava a casa muito longe, que preferia ficar em casa descansando no domingo. Eu perguntei se eu tinha feito alguma coisa, se ela estava chateada comigo. Ele disse que não, que era só jeito dela, que eu não levasse pro pessoal. Mas como não levar? Como não sentir que eu não era bem-vinda na vida dela, na vida deles? Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. E então começaram os pedidos de dinheiro. O primeiro foi uns 10 meses depois do casamento. O Gustavo veio almoçar num domingo. Estava quieto, pensativo. Quando terminou de comer, ficou enrolando, limpando a garganta, até que finalmente falou. Disse que estava com um problema, que o apartamento onde moravam tinha um vazamento na tubulação, que o síndico ia cobrar um reparo urgente e que eles não tinham aquele dinheiro naquele momento. 2.000 reais. Eu hesitei. 2.000 reais não eram pouco, mas era meu filho. E ele disse que ia devolver no mês seguinte, assim que recebesse o salário. Eu tinha esse dinheiro guardado, estava juntando para trocar minha geladeira, que era velha, barulhenta, gastava muita energia. Mas a geladeira ainda funcionava. Podia esperar. Dei o dinheiro. Ele agradeceu, disse que era só emprestado, que ia devolver. Promessa. Não devolveu. Esperou 3 meses. Nada. Toda vez que ele vinha almoçar, eu esperava que ele tocasse no assunto, que dissesse alguma coisa. Mas ele não dizia. Agia como se nunca tivesse me pedido, como se eu nunca tivesse emprestado. Eu não cobrei. Fiquei com vergonha, com medo de parecer mesquinha, com medo de estragar nossa relação por causa de dinheiro. Eu sempre ouvi que dinheiro não é mais importante que família, que mãe não cobra filho, que amor não tem preço. Então deixei pra lá. Fingi que não me importava, mas me importava. Me importava porque eu suava para ganhar aquele dinheiro, porque acordava todo dia às 5 da manhã.
porque trabalhava no calor da cozinha, com as mãos queimadas de tanto mexer panela quente, com as costas doendo de ficar em pé o dia inteiro, porque aquele dinheiro tinha valor, tinha peso, tinha suor. E ele simplesmente esqueceu, como se não fosse nada. 2 meses depois, ele me pediu de novo, 3.000 dessa vez. Disse que o carro dele precisava de uma manutenção urgente, troca de embreagem, que se não fizesse logo, ia estragar o câmbio inteiro e ia custar o triplo. Que ele não tinha como parcelar, que precisava de dinheiro vivo. Dessa vez eu hesitei mais. Perguntei se ele não podia esperar mais 1 mês. Ele disse que não, que era urgente, que se eu pudesse ajudar, ele ficaria muito grato. E olhou para mim com aqueles olhos de menino, os mesmos olhos de quando era criança e queria alguma coisa. Como eu ia negar? Era meu filho, meu único filho. Dei o dinheiro. De novo ele prometeu devolver. De novo, não devolveu. E então veio o pedido maior, o pedido das parcelas do carro. Foi num sábado à tarde. Ele apareceu sem avisar, coisa que raramente fazia. Estava sério, preocupado, sentou na sala, recusou o café, ficou mexendo nas mãos, nervoso, até que falou. Disse que estava passando por uma fase difícil, que a empresa onde trabalhava estava com problemas financeiros, que tinham cortado benefícios, vale-refeição, plano de saúde, que o salário tinha ficado mais curto, que ele e a Bruna estavam apertados. Disse que estavam com boletos acumulados, que a Bruna tinha começado a fazer terapia porque estava sofrendo com ansiedade e a terapia custava R$350 a sessão, toda semana. Que eles tinham economizado onde podiam, cortado supérfluos, mas mesmo assim estava difícil. E então ele pediu se eu podia temporariamente, só por alguns meses ajudar com a parcela do carro dele, R$470 por mês. Só até ele se reequilibrar, só até a situação melhorar. Olhei para o meu filho, para o rosto cansado, para os olhos preocupados, para o jeito de quem estava realmente passando dificuldade, e meu coração amoleceu. Claro que eu ia ajudar. Ele era meu filho, era tudo que eu tinha no mundo. Eu não ia virar as costas para ele na hora que ele precisava. Concordei. R$470 por mês. Para mim não era pouco. Era quase 10% do que eu ganhava, mas eu dava um jeito, trabalhava um pouco mais, aceitava mais encomendas, economizava em outras coisas, parava de comprar roupa nova, parava de sair para comer fora com as amigas, deixava de trocar o pneu do carro que estava careca, deixava de consertar a torneira da cozinha que pingava e aumentava a conta de água. Fiz isso por 6 meses, R$670. Todo mês, certinho, ele nem precisava pedir. Eu transferia no dia 5, dia do vencimento da parcela dele. Ele mandava mensagem confirmando que tinha caído. Às vezes nem agradecia. Só caiu. Valeu. E eu achava que estava sendo boa mãe. Achava que estava fazendo certo. Achava que amor era isso, sacrifício, doação, estar presente, ajudar sempre que necessário. Até aquela quinta-feira. Até o dia que eu encontrei os extratos. Eu estava limpando a casa como sempre fazia às quintas de manhã. O Gustavo e a Bruna trabalhavam fora. Eu tinha a chave do apartamento deles, porque eles me pediram para limpar 1 vez por semana. Dizia que me pagavam, mas nunca pagaram. Diziam que iam me dar depois, que iam acertar no fim do mês. Nunca acertaram. E eu não cobrava. Afinal, era meu filho. Eu não ia cobrar para ajudar meu filho. Naquela quinta, passei pano na sala. Arrumei os quartos, lavei o banheiro. Quando fui para o escritório, vi que a porta estava entreaberta. O Gustavo sempre deixava trancada. Era o espaço dele onde ele trabalhava de casa às vezes, onde tinha os documentos dele. Eu nunca entrava sem pedir, mas a porta estava aberta. E sobre a mesa, iluminados pela luz da manhã que entrava pela janela, estavam papéis espalhados. Não ia mexer, juro que não ia. Mas quando passei pela porta, meus olhos caíram num número. Um número grande, destacado em negrito na primeira linha de um documento. R$18.342. Parei. Olhei de novo. Não podia ser. Entrei. Peguei o papel. Era um extrato bancário. Em nome dele, Gustavo Henrique Silva Santos. Conta corrente que eu nunca tinha visto. Agência e número diferentes da conta que eu conhecia. E lá estava. Saldo disponível. R$18.342. Meu coração disparou. Olhei os outros papéis. Tinha mais. Extratos de investimentos, comprovantes de aplicação em CDB, aplicação em fundos. O Gustavo tinha dinheiro. Tinha muito dinheiro guardado. E não era só da conta. Era aplicado. Era investido.
Era planejado. Enquanto ele me pedia R$ 470 todo mês para pagar a parcela do carro, enquanto ele dizia que estava apertado, enquanto ele dizia que não tinha como, enquanto eu economizava em tudo, enquanto eu deixava de consertar as coisas da minha casa, enquanto eu recusava convite das amigas porque não podia gastar com bobagem. Fiquei ali, parada com os papéis na mão, tentando entender, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido, que justificasse, que me fizesse não sentir o que estava sentindo. Mas não tinha explicação, não tinha justificativa. Tinha apenas a verdade fria e clara. Meu filho tinha mentido para mim, tinha me usado, tinha escolhido pegar meu dinheiro, meu suor, meu sacrifício, ao invés de mexer no dele. E o pior de tudo, tinha achado que eu não ia descobrir. Ou pior ainda, tinha achado que mesmo se eu descobrisse, eu não ia fazer nada, que eu ia aceitar, que eu ia continuar dando, porque mãe é assim. Mãe doa, mãe sacrifica, mãe não cobra, mãe não questiona. Mas naquele momento, com os extratos na mão, tremendo de raiva e dor, eu decidi que ia questionar, que ia cobrar, que ia impor limites. Porque o que estava acontecendo não era amor, era abuso, era desrespeito. Era me tratar como idiota, como conveniente, como alguém cuja dignidade não importava. Voltei a colocar os papéis exatamente como estavam, com cuidado para não desorganizar, para não deixar rastro de que eu tinha visto. Saí do escritório, fechei a porta, terminei a limpeza da casa em piloto automático. Lavei a louça que estava na pia. Passei pano no chão da cozinha. Arrumei as toalhas do banheiro. Tudo certinho. Tudo como sempre fazia. Mas por dentro, eu estava mudando. Estava tomando uma decisão. Estava traçando um limite. E sabia que quando eu atravessasse aquela linha, não haveria volta. Quando terminei, saí do apartamento. Tranquei a porta. Coloquei a chave na bolsa. Entrei no meu carro, sentei no banco. Segurei o volante com as 2 mãos e respirei fundo. Não chorei. Não quis chorar. Não merecia minha lágrima. Merecia minha firmeza. Liguei o carro e voltei para casa. Naquela noite o Gustavo me ligou. Coisa rara. Ele quase nunca ligava, só mandava mensagem. Mas naquela noite ligou. Disse que tinha chegado em casa, que tinha visto que estava tudo limpo, que eu tinha feito um bom trabalho. Agradeceu. Perguntou se estava tudo bem comigo. Eu disse que sim, que estava tudo bem, que tinha sido um dia normal. Ele disse que ia me ver no domingo, no almoço. Eu disse que estava bom. Desligamos. E foi a última vez que fingi que estava tudo bem. Nos dias seguintes, não conseguia parar de pensar. Revivia cada momento, cada pedido de dinheiro, cada promessa não cumprida, cada vez que eu me sacrifiquei enquanto ele guardava o dele. E comecei a perceber outras coisas, coisas que eu tinha ignorado, coisas que eu tinha deixado passar porque não queria enxergar. Percebi que ele nunca perguntava de verdade como eu estava. Quando ligava, quando aparecia, a conversa era sempre sobre ele, o trabalho dele, os problemas dele, os planos dele. Se eu tentava contar alguma coisa minha, ele ouvia pela metade, distraído, já pensando noutra coisa, e logo mudava de assunto, voltava para ele. Percebi que ele nunca me convidava para nada, nunca sugeria que a gente saísse juntos, que fôssemos ao cinema, a um restaurante, a qualquer lugar. Eu era apenas a casa dele, o almoço de domingo, o lugar onde ele ia quando precisava de alguma coisa. Percebi que ele nunca demonstrava interesse pela minha vida, pelas minhas amigas, pelo meu trabalho, pelos meus sonhos. Eu era só a mãe, a figura que estava ali para servir, para ajudar, para resolver, mas não para ser vista, não para ser valorizada, não para ser respeitada. E percebi que a Bruna nunca tinha gostado de mim, que ela sempre tinha me visto como inferior, como a sogra pobre, sem estudo, sem classe. E que o Gustavo, aos poucos, tinha começado a me ver assim também, que ele tinha absorvido a vergonha dela e tinha passado a sentir vergonha de mim. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Chegou o domingo. O Gustavo apareceu no horário, sozinho como sempre. Entrou, me cumprimentou, sentou à mesa. Eu tinha feito almoço, como sempre. Arroz, feijão, frango assado, farofa, salada. Nada de especial. Nada de diferente. Comemos em silêncio. Ele comia rápido, olhando o celular de vez em quando. Eu comia devagar, observando. Quando terminou, ele levou o prato para a pia, voltou para a sala, se jogou no sofá, pegou o controle remoto, começou a passar os canais. Eu lavei a louça, guardei a comida, limpei a cozinha. Quando terminei, fui para a sala. Sentei na poltrona em frente a ele e falei: Gustavo,
Precisamos conversar. Ele nem tirou os olhos da televisão. Fala, mãe. Encontrei uns papéis no escritório da sua casa. Extratos bancários. Aí ele olhou, devagar, com aquela expressão de quem foi pego fazendo algo errado, mas tenta disfarçar. Você estava fuçando nas minhas coisas? A porta estava aberta. Os papéis estavam na mesa. Eu vi sem querer, mas vi. Silêncio. Ele desligou a TV, virou para mim, cara fechada. E daí? Vi que você tem 18 mil reais guardados, aplicados, investidos. E eu tô pagando a parcela do seu carro faz 6 meses porque você disse que estava apertado. Ele suspirou, impaciente, como se eu fosse a chata, como se eu fosse a errada. Esse dinheiro é reserva de emergência, mãe. Não posso ficar mexendo. É para caso aconteça alguma coisa grave. Mas pode me pedir para pagar suas contas? Você se ofereceu para ajudar. Eu me ofereci porque você disse que estava passando dificuldade, que não tinha como pagar. Você mentiu para mim. Eu não menti. Eu tô apertado mesmo. Você não sabe o quanto custa viver hoje. Aluguel, mercado, conta de luz, água, internet, tudo subiu. A Bruna precisa fazer terapia que custa caro. A gente tem compromissos, despesas. Só porque tem uma reserva não significa que tô nadando em dinheiro. Mas significa que você tem escolha, Gustavo. E você escolheu pegar o meu dinheiro ao invés de mexer no seu. Ele levantou do sofá. Começou a andar de um lado para o outro nervoso. Mãe, qual é o problema? Eu vou te devolver. É só emprestado. Você disse isso dos outros 2 empréstimos também? 5 mil reais que você nunca devolveu. Eu vou devolver tudo. Eu só tô numa fase complicada agora, mas vou acertar. Quando, Gustavo? Quando você vai acertar? Quando der, quando eu tiver condição, você quer que eu fique te pagando enquanto não tenho dinheiro para outras coisas? Não, eu quero que você seja honesto comigo, que você não minta, que você não me use. Ele parou, olhou para mim com raiva, uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Usar? Eu tô te usando? Mãe, você tá sendo ridícula. Ridícula por querer respeito? Por querer ser tratada com dignidade? Você tá fazendo tempestade em copo d'água. Pais ajudam filhos. É assim que funciona. Meu pai nunca esteve aqui para me ajudar, então você tem que estar. Seu pai morreu, Gustavo. Ele não escolheu não estar aqui, mas não tá. E você é tudo que eu tenho. Você é minha mãe. Você tem obrigação de me ajudar. E ali, naquele momento, naquela frase, eu entendi tudo. Eu entendi que para ele, eu não era uma pessoa. Não era alguém com vontades, necessidades, limites. Eu era uma função, uma obrigação, uma ferramenta. E então, ele completou. E o que ele disse foi a gota que faltava. Você sempre fez isso, mãe. Sempre fez as coisas e depois ficou cobrando. Ficou querendo reconhecimento. Ficou esperando que eu passasse a vida inteira te agradecendo por ter me criado. Mas eu não pedi para nascer. Você me teve porque quis. Você me criou porque era sua obrigação. Eu não te devo nada por isso. Fiquei olhando para ele, para o homem que eu tinha criado, para o homem que eu tinha acordado de madrugada quando era bebê e chorava, para o homem que eu tinha levado no médico, que eu tinha ajudado com o dever de casa, que eu tinha incentivado, aplaudido, defendido, para o homem que eu tinha renunciado tanta coisa para sustentar, para educar, para ver crescer e se tornar alguém, e senti algo se despedaçar dentro de mim. Não era só o coração, era a imagem que eu tinha dele. Era a ilusão de que eu tinha feito um bom trabalho, de que eu tinha criado uma pessoa boa, de que meu sacrifício tinha valido a pena. Mas eu não ia desmoronar na frente dele, não ia dar esse gosto. Respirei fundo, olhei nos olhos dele e falei com uma calma que eu nem sabia que tinha. Você tem razão, Gustavo. Eu não te devo nada e você não me deve nada. Então vamos encerrar aqui. Não vou mais pagar a parcela do seu carro. Não vou mais limpar sua casa. Não vou mais estar disponível sempre que você precisar de alguma coisa. Se você quiser minha presença, minha ajuda, meu tempo, vai ter que merecer. Porque eu também escolho. E escolho não ser mais usada. Ele riu, um riso sem humor, cheio de desdém. Tá de birra, é? Tá fazendo charme porque eu não te agradeço todo dia? Não é sobre agradecimento, Gustavo. É sobre respeito. Sobre não mentir para mim, sobre não me tratar como se eu fosse obrigada a resolver sua vida enquanto você guarda seu dinheiro e vive tranquilo. Sobre me enxergar como pessoa, não como função. Mãe, eu não tenho tempo para essas suas neuroses. Se você não quer mais ajudar, não ajuda. Eu me viro, sempre me virei. Então se vira, porque acabou. E dessa vez fui eu que virei as costas. Entrei na cozinha, comecei a lavar a louça que tinha ficado. Ele ficou ali, parado na sala, esperando que eu voltasse atrás,
que eu pedisse desculpa, que eu me submetesse de novo. Não voltei. Continuei lavando a louça, guardando, limpando a pia. Ouvi a porta bater, ouvi o carro ligar, ouvi o som se afastar. E então, só então, sentei no chão da cozinha e deixei as lágrimas caírem. Não de dor, mas de libertação. Os dias seguintes foram esquisitos. Eu acordava e levava uns segundos para lembrar o que tinha acontecido. Quando lembrava, sentia um aperto no peito, mas também uma espécie de alívio, como se tivesse tirado um peso dos ombros. Não paguei a parcela do carro. Quando chegou o dia 5, deixei passar. Fiquei esperando ele ligar, cobrar, reclamar. Nada. Silêncio completo. Não fui limpar a casa dele na quinta seguinte. Fiquei na minha casa, fiz meu trabalho, vivi minha vida. De novo silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Como se eu tivesse deixado de existir. E percebi algo interessante. Minha vida continuou. Continuou e ficou mais leve. Tinha mais tempo, mais energia, mais dinheiro. Aqueles R$ 470 que eu pagava todo mês ficaram comigo. Usei para consertar a torneira, para trocar o pneu do carro, para comprar uma roupa nova. Pequenas coisas que faziam diferença. Comecei a sair mais com minhas amigas. A Neuza e a Joana sempre me chamavam para almoçar fora, para ir no cinema, para tomar um café na padaria. Eu sempre recusava porque tinha que fazer alguma coisa para o Gustavo ou porque estava economizando para ajudá-lo. Mas agora eu podia aceitar. E aceitei. Fomos almoçar num restaurante simples, mas gostoso no bairro Funcionários. Comemos filé à parmegiana, tomamos refrigerante, rimos das histórias da Joana sobre o neto arteiro dela. Foi bom, foi leve, foi humano. A Neuza perguntou do Gustavo. Perguntou como ele estava, se ele continuava vindo almoçar. Contei o que tinha acontecido, contei dos empréstimos não pagos, dos extratos bancários, da briga. Elas ficaram indignadas. A Joana disse que filho ingrato é a pior dor que existe, que é pior que traição de marido, que é pior que perder dinheiro, que é pior que qualquer coisa. Porque filho é pedaço da gente. E quando esse pedaço nos machuca, a ferida nunca cicatriza direito. A Neuza disse que eu tinha feito certo, que limite é sagrado, que ninguém, nem filho, tem direito de nos desrespeitar, que amor sem respeito não é amor, é dependência emocional, é se anular, é morrer aos poucos. E elas estavam certas. Eu sentia isso, sentia que tinha feito o certo mesmo doendo. Passou uma semana, 2, 3, um mês inteiro. O Gustavo não deu sinal de vida. E eu comecei a me acostumar com a ausência. Comecei a preencher o vazio com outras coisas. Com meu trabalho, com minhas amigas, com pequenos prazeres que eu tinha esquecido que existiam. Comecei a investir mais no meu negócio. Comprei panelas novas, maiores, de qualidade melhor. Testei receitas diferentes. Fiz um curso online de gastronomia, coisa que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Aprendi técnicas novas, combinações de temperos, formas de apresentação. Minha comida ficou ainda melhor. Os clientes perceberam. Comecei a receber mais encomendas. Aumentei meus preços, coisa que tinha medo de fazer antes. E as pessoas pagaram porque sabiam que valia a pena. Voltei a cuidar de mim. Fui ao dentista, coisa que vinha adiando havia 3 anos. Fiz uma limpeza, tratei 2 cáries pequenas, clareei os dentes. Saí de lá me sentindo renovada. Comprei roupas novas, não muitas, mas boas. Calça jeans que me servia bem, blusas bonitas, um sapato confortável, mas elegante. Pintei o cabelo, tirei todo o branco, fiz luzes suaves. Olhei no espelho e quase não me reconheci. Estava mais bonita, mais viva, mais eu. E então, numa quinta à tarde, 6 semanas depois da briga, o Gustavo apareceu. Toquei a campainha. Eu estava na cozinha preparando uma encomenda grande. Pavê de brigadeiro para um aniversário. Limpei as mãos no avental. Fui atender. Quando abri a porta e vi ele ali, parado na soleira, meu coração deu um pulo. Mas não era um pulo de alegria. Era um pulo de alerta, de defesa. Ele estava diferente, mais magro, olheiras fundas, barba por fazer, roupa amarrotada. Posso entrar? Hesitei, mas acabei abrindo espaço. Ele entrou, foi direto para a sala, sentou no sofá, ficou olhando para o chão, mexendo nas mãos. Fiquei de pé, encostada no batente da porta, esperando. Mãe, eu vim pedir desculpa. Silêncio. Não ia facilitar para ele. Você tinha razão. Eu te usei. Eu fui egoísta. Eu achei que era normal, que mãe é para isso, para ajudar sempre, sem questionar. Mas eu fui injusto. Eu te tratei mal. E tô pagando por isso agora. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Levantou os olhos. Estavam vermelhos. A Bruna pediu separação.
Meu coração apertou, mas fiquei quieta. Ela disse que não aguenta mais, que eu sou egoísta, que eu só penso em mim, que eu uso as pessoas. Disse que eu fiz isso com você e um dia ia fazer com ela, e que ela não quer passar a vida inteira ao lado de alguém assim. Ele passou a mão no rosto, tentando segurar o choro. E tem mais. Meu chefe me chamou para conversar. Disse que meu desempenho caiu, que eu tô distraído, irritado, que não entrego as coisas no prazo. Me deu advertência. Disse que se não melhorar, vou ser demitido. E você veio aqui por quê? Para que eu resolva seus problemas de novo? Não, não é isso. Eu vim porque eu percebi uma coisa. Percebi que tudo que está desmoronando na minha vida é culpa minha. Do jeito que eu trato as pessoas. Do jeito que eu acho que todo mundo tem obrigação de me servir, de me ajudar, de estar ali sempre que eu preciso, sem eu ter que fazer nada em troca. Ele se levantou, veio perto de mim, mas não muito. Manteve distância respeitosa. A Bruna disse uma coisa que me destruiu. Ela disse: Gustavo, você trata sua mãe como se ela fosse uma funcionária. Você só lembra dela quando precisa de alguma coisa. Você não pergunta como ela tá, não se interessa pela vida dela, não faz questão da presença dela. E se nossos filhos tratarem a gente assim um dia, se eles nos deixarem de lado, se eles só ligarem quando precisarem, você vai ficar arrasado, você vai sofrer. E é exatamente isso que você faz com ela. A voz dele falhou. Ele limpou os olhos com as costas da mão. E ela tá certa. Eu faço isso. Eu fiz a vida inteira e não percebi. Eu só lembrava das coisas ruins, das cobranças que você fazia quando eu